Convido a pastora Elisete para vir trazer a mensagem do Senhor. Vamos receber a pastora com a mão de glória. O Senhor possa usar grandemente a pastora. Amém? Amém. Boa noite, queridos. Que a paz esteja com todos. Amém? Amém. Sim, eu posso já de batom à vontade, né? A paz. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Deus é fiel nas nossas vidas, eu creio. Se nós estamos aqui é porque o Senhor ele tem tido um cuidado a cada dia de cada um de nós. Amém? Graças a Deus nós podemos ter o privilégio de podermos estar na casa do Senhor. Muitos têm vontade de estar, muitos até querem, mas não têm achado forças, porque o inimigo tem aprisionado. Mas aqui nós estamos, amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar a palavra com vocês, lá em Filipenses, capítulo 3. Vamos nos colocar de pé, para que a gente possa estar lindos juntos. Amém? A palavra do Senhor nos diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é a segurança para vós outros que escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder na sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto vos esclarecerá Deus. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor Deus, Pai querido, Tu és o nosso Senhor, Pai. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Senhor, fala com a Tua igreja, Senhor. Usa, Pai, a minha vida, Senhor, para que eu venha, Senhor, falar, Senhor, a Tua igreja, aquilo que o Senhor tem deixado para nós, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que os Teus filhos estejam sensíveis à Tua voz, Pai. Para que Tu, Senhor amado, venha falar o coração de cada um. Para que eles saiam daqui, Senhor, sabendo que Tu és um Deus que tem cuidado, que é um Deus que tem guardado a cada um deles, ó Pai.
para que eles venham a cada dia mais prosseguir, Senhor, mas prosseguir diante de Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, e em Ti, Senhor amado, que nós temos que estar a cada dia, Senhor amado. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Podeis aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, é verdade. O Senhor ele é fiel e eu creio que Ele está aqui conosco, amém? E hoje é o quarto dia, né? Segunda, terça, quarta e quinta, o quarto dia da campanha prosseguindo para o alvo. E eu digo que Jesus é o nosso alvo, amém? É o Senhor que nós temos que estar buscando a cada dia. É em direção dEle, em direção da palavra dEle. Porque quando nós estivermos nos direcionando ao Senhor, se nós estivermos buscando a cada dia mais a palavra dEle, em tudo mais o Senhor entrará com providências, amém? De nada vai adiantar nós buscarmos todas as riquezas dessa terra. De nada vai adiantar nós buscarmos todo o intelecto, se nós não estivermos na presença do Senhor. E se o Senhor não for o primeiro alvo sobre as nossas vidas e o nosso objetivo, de nada vai adiantar. Porque quando nós estamos com o Senhor, nós passamos a ter um verdadeiro alicerce. Quando nós estamos verdadeiramente diante do Senhor, o Senhor ele nos ensina como agir, como fazer, como buscar, como conquistar e como manter. Porque quando nós conquistamos as coisas fora do alcance do Senhor, fora da visão de Deus, nós não a mantemos, porque nós não conseguimos. Porque o Senhor é que é sobre as nossas vidas, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos mostra a verdade de todas as coisas. E quando nós fazemos pelo nosso eu e pela nossa direção, muitas vezes nós alcançamos rápido, mas também nós perdemos porque não temos ainda como manter aquilo que nós buscamos. Mas quando o nosso alvo é diante do Senhor, quando nós colocamos a nossa vida diante dEle, diante do altar dEle, e todas as conquistas, o Senhor ele nos ensina, e Ele nos faz forte e capaz de manter tudo aquilo que Ele tem entregue nas nossas mãos. Porque antes de nós conquistarmos, Ele vai ter preparado a cada um de nós. Ele vai ter feito sobre a vida de cada um de nós e nos mostrado como nós devemos agir, como nós devemos fazer, como nós devemos caminhar, como nós devemos manter tudo aquilo que Ele tem entregue diante das nossas mãos. Esse é o nosso Deus. E Ele tem que ser a cada dia mais o nosso alvo. Amém, queridos? A palavra do Senhor aqui nos mostra. E quando nós vemos essa passagem, né, que a Paulo ele nos mostra que o nosso alvo, que a nossa direção é de encontro ao Senhor. E ele ainda fala para que nós venhamos fugir daquele que muitas vezes se diz estar diante do Senhor, se diz estar caminhando com o Senhor, mas na realidade ele não está. Ele diz para que nós venhamos fugir dos falsos mestres, para que nós venhamos a fugir de tudo aquilo que muitas vezes o homem caminha, o homem acha que ele está correto, mas está fora da visão do Senhor. E nós vamos saber como agir quando nós estivermos em intimidade com o Senhor. Quando nós estivermos buscando, quando nós estivermos indo de encontro a Deus, nós teremos esse discernimento. E saberemos quando muitas vezes aqueles que estão do nosso lado, eles não estão no caminho diante do Senhor. Para que nós venhamos a desviar, para que nós venhamos a prosseguir e prosseguir diante do nosso alvo. Não é fácil. Não foi fácil para Paulo e não é fácil para nós. Por isso que nós temos que buscar a cada dia esse alicerce, porque é o Senhor que vai nos dar a capacitação. Ele que vai nos fazer nos desviar do mal, quando nós estivermos diante da presença dEle. Amém? Os nossos ouvidos têm que estar sensíveis à voz do Senhor. Quando nós ouvimos, quando nós lemos na palavra do Senhor sobre Abraão, nós vemos que Abraão, ele sentiu algo que faltava sobre a vida dele. Por mais riquezas que ele tinha, por mais posses que ele tinha, ele sentia que algo faltava, que ele precisava de alguma coisa. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele sentiu que era algo novo, que era aquilo que faltava sobre a vida dele. E quando ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor disse para ele assim: sai da tua parentela e vá,
e siga, que eu vou te mostrar. Abraão, ele prosseguiu. Ele foi diante daquilo que o Senhor não estava mostrando. Ele colocou o Senhor como alvo em tudo o que ele estava fazendo e por onde ele estava caminhando. E não foi uma caminhada fácil, mas ele se colocou diante do Senhor. E ele colocou o Senhor ali como se o alvo dele. E ali ele foi caminhando até onde o Senhor o determinava. E assim temos que ser nós. Abraão, quando ele sentiu que algo faltava sobre a vida dele, que todos aqueles deuses em que que o irmão dele, que toda a família ali idolatrava, aquilo não era para a vida dele. Muitas vezes nós estamos no meio, onde nós estamos acostumados sobre aquele meio, mas não é um lugar para que nós venhamos a estar. Muitas vezes nós não nos sentimos bem sobre aquele lugar, mas permanecemos naquele lugar porque todos ali estão e porque aquele lugar é um lugar normal de se estar, mas não para o servo de Deus. E Abraão, ele já tinha um chamado. Nós temos o chamado do Senhor. Hoje é quinta-feira, você está aqui na casa do Senhor, porque você é escolhido, porque você tem sido separado. Então, se você tem sido escolhido e tem sido separado, se mantenha no alvo, que é o Senhor. Muitos vão tentar tirá-los, porque hoje nós temos muitos atrativos, muitas coisas, tudo é normal. Todas as coisas nós podemos fazer e nada tem nenhum problema. Até dentro da igreja as pessoas fazem, qual o problema? Aonde você colocar a planta dos seus pés, você tem que ser o mesmo. Aonde você estiver, você tem que ser o mesmo diante do Senhor. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja em qualquer lugar. Porque aí sim, você vai poder dizer com toda a autoridade que você segue o alvo. Que você não se desvia do alvo. O Senhor é quem entrega para nós as nossas bênçãos. É o Senhor que abre portas. É o Senhor que move montanhas e muitas vezes Ele usa o ímpio para abençoar as nossas vidas e para prover sobre as nossas vidas em algo que nós necessitamos. É o Senhor que faz isso sobre as nossas vidas. E o inimigo, ele tenta roubar isso. Ele tenta roubar e colocando todos os atrativos de bom para que nós venhamos a desviar-nos daquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós. Por isso, a nossos ouvidos, ele tem que estar sensível à voz do Senhor a cada dia. Amém, queridos? Amém. Para que nós venhamos a estar a cada dia mais diante do altar do Senhor e crendo de que o Senhor, ele é sobre as nossas vidas e ele tem nos guardado. Amém? A palavra do Senhor lá em Gênesis 12 nos diz assim. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 12, ele nos fala: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei no nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as terras. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. O Senhor diz para você: siga a minha palavra, siga os caminhos que eu tenho te mostrado, ouça a minha voz que eu tenho falado contigo, tenho usado pessoas para falar contigo, para que você continue caminhando. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor e ele seguiu, e não foi fácil seguir. Estando diante da igreja, queridos, não é fácil, porque quando nós estamos lá fora, nós já estamos na mão do inimigo. Então é cômodo, porque ele já sabe que ali ele já nos pegou e que não temos a salvação. Então ele vai te deixar quieto, porque você já está na mão dele. Mas quando você está na igreja, muitas vezes você fala assim: Senhor, eu tenho passado por tanta prova e estou diante da tua casa. Porque quando você está aqui, o inimigo, ele não se agrada. E ele se levanta para poder fazer com que você saia do teu alvo. Mas nós não podemos. Nós temos que resistir. Abraão passou por muitas lutas, muitas dificuldades no deserto. E mesmo assim ele ainda continuou ouvindo a voz de Deus e continuou caminhando. Nós temos que continuar ouvindo e não vai ser fácil. As lutas vão vir, os convites vão vir, tudo vai se levantar sobre a sua vida para que você venha
venha deixar e falar assim, não, peraí, eu estava melhor quando eu estava lá fora. Mas quando você estava lá fora, você já estava na mão do inimigo. Então ele não precisava ficar te cutucando. Mas aqui ele sabe que Deus tem te cuidado, que Deus tem te livrado. Tem levantado pessoas para orar sobre a tua vida, para fazer com que você venha se sentir forte a cada dia mais. Por isso ele tem muitas vezes se levantado. Mas não deixe o seu foco. Quando você se colocar verdadeiramente diante do Senhor, nada vai fazer com que você saia da presença do Senhor. Por mais que você veja as coisas erradas, por mais que você veja que muitas vezes pessoas que você achava, que falavam assim, nossa, mas aquela pessoa, e ela faz isso, não importa, o seu alvo é Cristo, não é ela. Olhe pela vida dela, só isso. Porque você tem que continuar a caminhar, porque o homem é falho, mas o Senhor não. E é nele que nós temos que confiar. Amém? Porque ele é um Deus que tem nos guardado e tem nos cuidado. Nós vimos nessa passagem que o Senhor ele disse para que Abraão fosse, e o Senhor disse que o iria abençoar, que o Senhor iria ser com ele. Você pode estar aqui hoje e falando assim, eu poderia fazer tantas outras coisas e continuar ainda com Deus. Eu não preciso estar lá. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sinto para o Senhor. Mas o Senhor quer a sua atitude. Ele quer o seu passo de fé. Abraão deu o seu passo de fé. E o Senhor, ele foi com ele. Quando nós vemos lá no capítulo 15, no versos 1, diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ali o Senhor, ele fez uma promessa para Abraão. E eu creio que o Senhor tem feito promessa sobre a tua vida. Aguarde, não é o seu tempo, não é o meu tempo. Não é o nosso tempo. As coisas acontecem sobre as nossas vidas e muitas vezes nós queremos abrir a nossa boca e questionar o Senhor por quê. Mas é o Senhor que sabe o que é melhor para mim e o melhor para você. Ele vai nos usar muitas vezes no momento da nossa fraqueza, no momento de uma dificuldade, de uma luta nossa. Ele pode nos usar naquele momento que nós passamos para que nós possamos ser usados em outras vidas. Que ali possa passar e que talvez não tenha tido a força que nós, porque nós estamos na presença do Senhor. Então nós não sabemos o propósito de Deus, mas uma coisa nós temos a certeza. Ele é sobre a nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que o teu servo não perecerá. Então, se a palavra do Senhor diz que não perecerá, é porque mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, o Senhor ainda vai nos dar força e será sobre a nossa vida. Amém, queridos? E é nesse Deus que nós temos que confiar. Porque Abraão, ele confiou em Deus. Ele prosseguiu para a terra que o Senhor mandou com que ele fosse. E lá no versos 24 nos diz assim, no capítulo 24 nos diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Aleluia. Abraão simplesmente ouviu a voz, e ele simplesmente caminhou por um lugar que ele nem sabia onde era, levando um povo que ele tinha que ter a responsabilidade de alimentar por toda a trajetória, que sequer ele sabia quanto tempo ele iria chegar. E por que nós questionamos ao Senhor quando buscamos a nossa bênção e falamos: Senhor, tudo eu tenho feito na tua casa? Aguarde no Senhor, porque o Senhor ele está preparando, ele está te preparando para que você saiba conquistar, para que você saiba manter aquilo que ele tem preparado para a sua vida, para que você não venha desperdiçar, não venha jogar na mão do inimigo, mas para que você venha saber guardar, saber manter aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. O Senhor preparou Abraão, Abraão preparou todo o seu povo. Tiveram a terra prometida. Bênçãos foi sobre a vida dele, sobre o filho dele. Bênçãos o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a tua vida. Creio com a paz. Amém? Não vem essa semana simplesmente porque é uma campanha e que você quer algo sobre a tua vida e que você ali colocou diante do Senhor e veio com esse propósito. Não. Venha crendo que você serve a Deus e que no tempo dele todas as coisas se cumprirão sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém?
porque nós não temos que buscar algo em troca. Eu não tenho que vir aqui entregar o meu dízimo para que eu venha ser recompensado, porque de nada vai adiantar, porque a palavra do Senhor nos ensina que tenho que entregar com o meu coração, porque se nada disso o Senhor vai se agradar. Então o Senhor não vai se agradar se simplesmente você veio porque o pastor quer que todo mundo esteja aqui no dia da campanha, porque pastor é assim, não é verdade? É assim, quer que todo mundo esteja. E às vezes a gente até fala assim, eu vou lá porque para agradar o pastor, mas você tem que vir para agradar a Deus. Glória a Deus. Porque o pastor é homem, ele é falho. A sua bênção não vai vir dele, a sua bênção vai vir de Deus, não vai vir da minha vida. Talvez eu possa ser um instrumento, eu possa ser usado assim como pastor, mas a sua bênção vai vir do alto. Então sempre venha querendo mais e mais do Senhor, para que você venha se encher a cada dia mais. Abraão, ele queria mais, ele queria algo, ele tinha riqueza, ele tinha posse, ele tinha uma mulher linda, mas ele queria algo que o preenchesse. E nós precisamos deste algo para nos preencher. E só quem nos preenche é o nosso Senhor Jesus. Esse vazio que as pessoas têm só é preenchido pelo Senhor. Um dia me deparei, antes de ir para a igreja, na sacada do meu apartamento, e eu falava com Deus. Porque eu ia para a balada, chegava às 5 horas da manhã em casa, mais 7 eu estava lá na missa, tomando a hóstia ainda. Todo domingo. Fazia isso, batia a carteirinha. Eu ia para a balada, chegava assim, né? Dava uma deitadinha, tomava banho e ia para a missa. Cumpria a tabela, não sabia nem o que estava fazendo lá, porque eu nunca nem ouvi o padre falar. Porque se disser para mim que você ouve ele falar, eu vou dizer que você não ouve muito, porque eu não conseguia ouvir ele falar nada. O Senhor, Ele não quer isso de nós. Ele não quer que você fique ali, ó, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, porque é cumprir aquilo, é uma tabela. Não, é o nosso coração. Quando eu aprendi que servir ao Senhor era muito mais, aquilo começou a fazer parte da minha vida, e nós passamos a ver o Senhor com outros olhos. Nós temos que estar diante do Senhor, ceando diante da mesa do Senhor, com um propósito de falar: Senhor, é o meu alvo. Porque nós buscamos ao Senhor, por quê? Pelas riquezas que o Senhor pode nos dar. Nós temos que pensar no conjunto, porque a palavra do Senhor diz: terás o melhor dessa terra. Então, não vem dizer isso não, porque você não quer o melhor, pode me dar porque eu quero, vou buscar, vou trabalhar, vou conquistar e quero mais, porque eu quero o melhor. Você tem que buscar, porque eu sirvo o Deus do ouro e da prata, então eu quero o melhor para a minha vida. Isso não é pecado. Mas o Senhor, Ele nos quer diante dele e saber que o nosso alvo é saber que tem algo muito melhor lá em cima preparado para mim e para você. Aproveita o que você tem que aproveitar de melhor aqui, na presença de Deus. Porque aquilo que nós achamos que é melhor aqui, nem se compara ao que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Esse é o nosso verdadeiro alvo. Mas não é porque a gente sabe que nós temos esse verdadeiro alvo, que é o nosso Senhor Jesus, e que lá em cima nos aguarda o nosso Deus, que nós não vamos fazer nada aqui. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele te chamou aqui para você fazer o melhor dentro da sua casa, para você mostrar o melhor dentro da tua casa, o melhor dentro do teu trabalho, para mostrar que você é um verdadeiro servo do Senhor, não só dentro da igreja, mas onde a planta dos teus pés está. Glória a Deus. Amém? Isso que o Senhor quer de mim e o Senhor quer da tua vida. Amém, queridos? Amém. Quando nós vemos a palavra do Senhor lá em Filipenses, que nós falamos lá no versos 2, capítulo 3, no versos 2 e o versos 3, Paulo ele orienta o povo a seguir ao Senhor, a se gloriar em Deus. Ele vai nos mostrando a cada passagem, ele fala que ele deixou tudo para trás. Ele deixou todas as coisas. Quando ele fala que ele deixou todas as coisas, Paulo era um homem muito rico, era um homem muito respeitado. Lembra quando eu falei que eu ia para a igreja, saía da balada, ia para a igreja, eu estava lá cumprindo, né? Eu era uma católica fiel. Paulo, ele era um cristão
Ele conhecia toda a palavra de Deus, mas ele não aceitava a forma com que Jesus pregava, porque ele achava que os discípulos ali agiam contrário à palavra. Quando nós assistimos hoje, se quem está assistindo lá em Jesus, é exatamente o que acontecia. Porque Paulo ele deu uma continuidade no ministério que Jesus veio trazendo para a palavra dele. E eles não aceitavam aquilo, e Paulo não aceitava. Então ele perseguia os cristãos. Ele perseguia e ele mandava matar. Porque ele acreditava naquilo que tudo que foi dito antigamente, das palavras, tudo que estava lá escrito, e não a palavra que Jesus estava trazendo. Então aquilo tudo era considerado como se blasfêmia fosse, por isso que era perseguição. Mas ele conhecia. Mas depois que tudo aquilo caiu, era como lá atrás. Eu achava que estava indo lá, estava fazendo certo, mas eu não conhecia verdadeiramente as coisas do Senhor. Por isso que você tem que colocar o seu alvo verdadeiramente em Cristo, para você saber que você está aqui porque você tem um propósito, que é estar diante do Senhor, buscando o que há de melhor para você aqui. Vá buscar, vai conquistar, vai estudar, vai trabalhar, tenha uma boa família, faça o melhor de você, peça portas que sejam abertas para que você tenha. Isso não é pecado. A ganância sem limite, sim, mas buscar algo que é melhor, não. Mas nunca se esquecendo de que quem vai te entregar tudo isso é o nosso Senhor. E é a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E é a Ele que nós temos que nos prostrar. Nós não temos que abaixar a cabeça para o homem que está lá fora e que se acha naquela autoridade de querer mandar na sua vida. Mas você tem que erguer a sua cabeça para o alto e falar: este é quem eu sirvo verdadeiramente. Glória a Deus. Satanás, ele vai querer tirar todas as suas bênçãos e tirar o seu alvo, porque ele sabe que se você continuar prosseguindo, a sua vitória é certa e a tua salvação ali estará. E ele não quer, porque ele sabe que ele já perdeu, e quanto mais ele levar junto com ele, Satanás, ele já sabe, ele sabe que ele perdeu, mas ele quer pessoas junto com ele, e ele vai levar muitos daqueles que se vão continuar dizendo que são cristãos e não agem como cristão. Deus nos ensina: seja servo, seja filho. Assim como os seus pais se preocupam com vocês, Deus também teve essa preocupação e enviou o seu Filho Jesus, para que todo que a nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nesse Senhor que nós temos que buscar a cada dia mais, amém? Lá em Filipenses, que nós lemos no 3:8, Paulo ele nos fala: não há como você servir a dois senhores. Ou você segue a Cristo, ou você segue ao mundo. Não adianta você querer mostrar algo que você não é, porque para mim em nada vai interferir. Mas Deus tem visto. Deus, ele sabe tudo o que você está pensando agora em fazer amanhã. Deus sabe tudo. E sabe até o que você vai fazer que você nem pensou ainda. Porque Ele é Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Você engana, pode enganar o pastor, você pode enganar a sua mãe, você pode enganar o seu marido, a sua esposa, mas a Deus nós não enganamos. E se o Senhor, Ele é soberano, se é o Senhor que é o nosso alvo, é com Ele que nós temos que nos preocupar. Não é com quem está na nossa direita, na nossa esquerda, mas é com o nosso Deus. Porque quando nós nos preocuparmos com o nosso Deus, quando nós nos preocuparmos em tudo que nós viermos a fazer, se está agradando a Deus verdadeiramente, você pode ter a certeza que todas as demais coisas, elas serão providenciadas sobre a tua vida. Porque quando a sua preocupação estiver com o Senhor, é porque você está diante da presença dele. É porque você tem confiado nos ensinamentos e você tem confiado naquilo que Ele tem deixado. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma igreja sadia. Quando nós falamos igreja, querido, não é só o templo, né? Só as paredes. A igreja somos nós, cada um de nós, onde nós caminhamos. Isso aqui é apenas um templo onde nós congregamos juntos,
porque o Senhor assim nos ensina, por quê? Para que nós não venhamos a estar sozinhos, né? Para que nós venhamos a sempre ter um ou outro que vem ali, nos dá uma palavra de ânimo, que vamos estar ali orando junto, naquela mesma fé, naquele propósito, não é? Mas a igreja somos nós. Porque as outras pessoas vão ver quem você é pela sua atitude. Hoje eu fui numa loja e muito alegrou o meu coração. Porque quando eu entrei na loja, eu estava tocando um louvor que eu gosto muito. Não pergunto o nome, porque eu sou difícil com o nome, viu? E estava tocando um louvor e aí eu fiquei ouvindo, aí eu cheguei para a moça e falei assim, que louvor lindo. Aí ela pegou e falou assim, quando eu entrei aqui eu comecei a pôr louvor. No começo ficavam me olhando torto. Agora chegam e já falam assim, põe louvor, porque o ambiente fica melhor. Aleluia. Você vê o ímpio falando isso. Porque o mundo, ele pesa. Ele pesa nas nossas costas. Quando você peca, você sente o peso, o fardo. Porque o mundo joga o fardo. Mas o Senhor, ele tira. Porque a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor é sobre nós e o fardo é leve. Quando nós estamos. Então é isso, não adianta. Não adianta nós queremos buscar uma coisa que nós não vamos ter. É o Senhor que vai nos entregar o que há de melhor. O inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir toda a vida. Ele veio para fazer isso, ele veio para te jogar na mão do lobo, para tirar o que há de melhor, para dizer assim para você, você não vai passar, você acha que você vai conseguir pegar uma nota boa, neném? Tem muitos melhor que você. Se eu não me engano, não sei se foi antes da pandemia ou logo no meio da pandemia, mostrou na televisão que teve o resultado da prova do Enem. O primeiro lugar de medicina foi um rapaz que passou, que ele era de uma escola pública e muito simples e muito humilde. Mas ele passou em primeiro lugar em medicina, que ele conquistou. Aonde você mora, da onde veio a sua família, não é quem vai mostrar quem você é, mas é a sua integridade diante do Senhor. É quem você quer ser diante do Senhor. Queridos, quando eu era jovem, eu morei muitos anos na Zona Leste, mais para frente. E para eu sair da minha escola, uma vez eu fiquei no colégio até meia-noite. Aí a diretora falou, eu vou fechar e vou te trancar aí dentro. Eu falei, fique à vontade, daqui eu só saio quando a minha mãe vir me buscar. Porque eu não conseguia, eu tinha medo de passar, porque eu passava por uma rota de maconha. Na época era maconha, né? Na minha época era maconha. Então eu passava por um corredor que eles ficavam lá. E eu tinha medo, porque eu não queria ficar naquele meio. Eles apagavam a luz da escola. Vocês acham que é difícil hoje? Hoje está bem mais, viu? Bem mais que na minha época. Mas eles apagavam a luz da escola para poder eles saírem e ficarem escondidos fumando maconha. E eu tinha receio, e eu ficava lá na escola, até minha mãe me buscar. E eu passava, olha, se fumar maconha lá no terceiro quarteirão, eu sinto o cheiro, porque eu passei a minha infância inteira com aquela fumaça. Mas eu nunca pus na minha boca. Nunca cheguei em um lança-perfume. Nunca cheguei perto de nenhuma droga. Porque eu vivi naquele meio, mas eu não precisava estar nele. A palavra do Senhor nos fala que nós pertencemos, nós vivemos nesse mundo, mas nós não precisamos pertencer a ele. Desvie-se do mal, porque aí o Senhor, ele vai te honrar. Glória a Deus. Faça a tua parte, porque aquilo que você não conseguir fazer, pastora, não é fácil onde eu estou e como eu estou, mas estando com o Senhor, quem vai te honrar e quem vai te livrar é o nosso Deus, porque para ele não tem nada que é impossível. Faça a tua parte, porque aquilo que você não conseguir fazer, o Senhor, ele vai entrar com providência. E ele vai colocar nem que seja um escudo, para que ninguém te veja e você passe como invisível, mas o Senhor, ele vai estar contigo. Mas não dê legalidade, porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Amém, queridos? Passa para mim. Tem um vídeo que ele é bem curtinho e que ele resume toda a palavra de Filipenses, de nós prosseguirmos no nosso alvo. E o alvo é o nosso Senhor Jesus. Esse vídeo ele vai nos mostrar, ele nos fala
de que tudo tenta nos tirar da presença de Deus. Assim é sobre a tua vida. Você está lá buscando, você vai lá, você conquista algo e quebra. Você compra um liquidificador com uma luta, você põe lá, chega lá, o liquidificador quebra. Você fala, meu Deus do céu. O inimigo, ele age às vezes nas pequenas coisas para tirar a nossa bênção. Mas nós temos que ter a autoridade de repreender, porque maior é o Deus que nós servimos. Amém? Pode colocar, querido, ele é bem curtinho. Amém? As pessoas sempre vão te criticar, não importa o quão bom você seja em algo, o quão excelente você faça algo. A verdade é que elas sempre vão tentar achar alguma coisa para tentar te paralisar, mesmo que inconscientemente. Elas sempre vão tentar interferir na sua vida. Você tem que identificar o que são as críticas construtivas e as críticas destrutivas e fazer assim como o apóstolo Paulo em Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Muitas críticas vão vir. Muitas coisas para te tirar da presença. Mas você vai prosseguir a cada dia para o alvo. Amém? Porque esse é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Pode colocar o louvor para a gente? Feche os teus olhos. O Senhor, Ele tem nos guardado em meio aos dias que nós temos vivido, com tantas lutas, tantas dificuldades. E muitas vezes nós tentamos a cada dia mais buscar o Senhor, né? Às vezes a gente coloca um propósito de falar assim, Senhor, eu contigo vou estar. Senhor, eu não vou abandonar a sua casa. Eu não vou abandonar, Senhor, o meu ministério. Sabe, o Senhor me chamou e eu vou estar ali. Mas às vezes as coisas começam a acontecer sobre a tua vida, começam a acontecer sobre a tua casa, sobre o seu trabalho. É como se as portas começassem a se fechar, é como se você não conseguisse achar mais o caminho para onde você deve seguir. E muitas vezes você fala assim, será que vale a pena passar por tudo isso? Abraão passou por umas situações muito difíceis. Mas a todo tempo, ele adorava, ele olhava para o Senhor. Davi fez muitas coisas que desagradou ao Senhor. Mas o Senhor o perdoou porque ele colocava o seu coração verdadeiramente, se quebrantava diante de Deus e pedia perdão. O Senhor não quer que você venha aqui hoje e peça perdão para Ele, amanhã você sai, faz coisa errada, aí depois você vem aqui domingo, você peça perdão, e depois você vai e continua. Não, o Senhor não quer isso. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos viver uma prática que aquilo vai se tornar algo como se fosse normal sobre a nossa vida, porque Satanás assim ele lança sobre nós, que as coisas do mundo elas são normais, mas não para o servo de Deus. Mesmo estando difícil, mesmo estando, sabe, muitas vezes doloroso, nós temos que nos manter fiel ao Senhor, porque nós sabemos que nós não iremos desistir do nosso alvo, que é Jesus, que é crer no sacrifício de cruz, que é crer que o Senhor tem preparado o melhor para nós, que o Senhor tem preparado, tem reservado um lugar para nós. Ah, pastora, mas eu estou aqui hoje, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, vou saber que, né, que depois o Senhor vai voltar e resgatar a tua igreja. Hoje é hoje, eu estou passando por isso hoje. Então passe diante da presença do Senhor, porque o Senhor ele vai te amar. O Senhor ele vai te guardar, o Senhor ele vai cuidar, porque o Senhor ele cuida dos seus. É difícil, mas sem Jesus vai ser pior. Porque com Jesus nós temos força, com Jesus ele nos ergue, ele nos estende as mãos. E quando nós não estamos com ele, nós sentimos enfraquecido. Quantos têm se suicidado? Porque ele ouve assim nos ouvidos. Não tem outra coisa para você fazer, não tem outra alternativa, não tem outra solução. Deus é Deus. Ele está sobre a tua vida. Eu ouvi essa semana algo que me entristeceu muito. Um jovem de 19 anos que foi preso desse programa que ele tinha na internet, onde fazia com que os jovens se mutilassem e muitas vezes até tirar a vida. Nós não podemos deixar com que o mundo faça com que nós venhamos agir do jeito que eles querem, mas nós temos que dar com a nossa voz, com nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo
para prosseguirmos e prosseguirmos para o alto, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura e dura para sempre. Senhor Deus, se coloque de pé. Senhor Deus, vamos orar em nós. Peça para que o Senhor seja contigo. Esse cântico diz, né? Para que sejamos fiéis ao tempo todo, Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é bom para conosco. Então creia, confie e aguarde. Nós queremos as coisas muito rápido, mas o tempo de Deus, Ele corre de uma forma muito diferente da nossa. Senhor Deus, peço a Ti, Pai, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja. Que o Senhor venha ser, Senhor, sobre os Teus filhos, ó Pai. Guarde, Senhor amado. Guarde a planta dos pés de cada um deles, Senhor, para que eles venham caminhar, Senhor amado, debaixo da Tua graça, Senhor, debaixo do Teu cuidado, Senhor. Livra os Teus filhos, Senhor amado, de toda cilada de Satanás, Senhor, para que eles não venham desviar do alvo, Senhor, que é Ti, Pai. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra todo levante, Senhor, de Satanás. Tudo que vem, Senhor, aprisionando os Teus filhos, eu repreendo com a autoridade do Teu Espírito Santo, para que eles sintam, Senhor, a Tua presença, Pai, e creem que Tu és Deus, Pai, Senhor. Que Tu és o Deus que tem guardado e tem livrado, Senhor amado. Peço a Ti, Pai, que eles venham sentir, Senhor, o Teu toque, e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor amado venha ser sobre eles, eu peço a Ti, Senhor. Guarda, cuida, livra, Pai, porque o Senhor é nosso Deus. E eu creio, Senhor, no agir do Teu Espírito Santo. Maravilhoso és Tu, Pai. Guarda a casa, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Guarda, Senhor amado. Revistam, Senhor, com a Tua armadura, para que as setas de Satanás, Senhor, venham cair por terra. Blinda, Senhor, dos Teus filhos, para que o inimigo não os vejam, Senhor, mas para que eles venham, Senhor amado, a cada dia estar prosseguindo e prosseguindo para Ti, que és o nosso alvo, és o nosso Deus maravilhoso. A Ti, Senhor amado, toda a honra e toda a glória, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Dê a sua melhor salva de palmas. É maravilhoso. Ele tem nos livrado a cada dia, e Ele te livrará. Amém? Podeis aceitar. Ele vai te livrar, Ele vai te cuidar. Deus cuidou de mim e tem cuidado a cada dia. O inimigo tem se levantado a cada dia sobre a minha vida, mas eu creio em nome de Jesus que Ele a cada dia cairá por terra, porque o que o Senhor tem preparado e reservado para mim, o inimigo não vai roubar. Não desista dos teus sonhos. Você veio numa campanha que fala prosseguindo para o alvo. Quando nós falamos prosseguindo para o alvo, é porque nós estamos caminhando em fé no alvo rumo ao Senhor Jesus, crendo que é algo que o Senhor já tem reservado para nós, que o Senhor nos aguarda. Mas enquanto nós não chegarmos ali neste alvo, faça o que há de melhor aqui diante do Senhor, porque o Senhor, Ele vai te honrar. Deus tem me honrado. O inimigo tem tentado me abater, como eu creio que Ele tem tentado abater vocês também, porque Ele não se alegra com a igreja de Cristo. Mas o nosso Deus é maior. Então repreenda, tenha a autoridade. Abra a tua boca quando sussurrar de Satanás vir sobre os teus ouvidos. E repreenda, porque Deus te dá essa autoridade e o Senhor irá te honrar. Amém, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.